Boa noite a todos, graça e paz. É um prazer estar aqui. É um prazer muito bom também ver meus sobrinhos aqui na frente, bem legal. Eles vão poder ouvir a palavra de Deus. Eu espero que eu consiga transmitir para essas crianças também aquilo que Deus falou no meu coração. Eu gostaria de começar... obrigado, meu querido. Deus abençoe. Começar bebendo água. Gostaria de começar falando que essa mensagem, ela passou por, vamos dizer assim, por outras mãos. Ela é uma mensagem comunitária, por quê? Primeiro que a minha amada esposa, ela me ajudou a chegar até o texto, que nós vamos ler hoje. E depois o pastor Felipe me chamou para ver o que eu ia pregar, etc. A gente conversou sobre isso, né? Ele me ajudou com ideias e também a organizar as ideias, né? Que eu já estava me propondo a falar. E, inclusive, a Zélia estava lá dando uma força, uma moral, que ela estava imprimindo umas coisas lá na sala. Então, eu queria agradecer por esse apoio também, né? Porque isso faz parte de ser igreja, né? As mensagens, a nossa pregação, ela não deve vir de apenas de uma pessoa, daquele... Ele não é o pregador, não é o ser humano especial, alguém que é diferente dos outros, né? Ele faz parte de um corpo. E isso é muito bom. Isso aconteceu e acho que é uma coisa legal de compartilhar. A gente pode dizer também que essa mensagem ela começou antes. Uma conversa que eu estava tendo com o pastor Felipe, ele me disse, e sugeriu, na verdade, que eu e a Lorena a gente encontrasse um nome para o Ministério de Jovens e Adolescentes, né? Um nome que estivesse ali conforme ao nome da igreja também, junto com o nome da igreja, né, que é Aeroporto, que trouxesse essa ideia e que fosse em português também, porque os grupos de jovens por aí sempre tem um nome em inglês, é o Teens, não sei o quê e tal. Então, é a Aeroteens, brincadeira, não é. Então, essa mensagem ela vai ter a ver com esse nome que nós encontramos. Graças a Deus, nós oramos, buscamos, conversamos nas células de jovens, pedimos em oração a isso, e pesquisando a gente chegou numa palavra do que exatamente a gente quer ser como Ministério de Jovens e Adolescentes. A palavra é propulsão. 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 Por que propulsão? Vi que o povo não se animou muito, né? Então... Vamos explicar. Bom, nós somos a Igreja Batista Aeroporto. E muitos aqui, acho que alguns poderiam explicar melhor o que é a propulsão, né? Mas eu vou aqui só dar uma pincelada, tá? Mas o que é a pior coisa para um aeroporto? Seriam as aeronaves estarem paradas. O aeroporto não foi feito para ser um estacionamento de luxo ali, de guardar a nave. Não, ele é uma pista. É um ponto de partida, de lançamento. E de chegada também, né? Então, como fazer que uma máquina de dezenas de toneladas ela saísse do chão? É a propulsão. É ela que faz o movimento. Então, na física, na aviação, a propulsão ela é essa força violenta, é uma força gerada que impulsiona, que empurra, empuxa. Ela funciona mais ou menos assim: o motor puxa o ar, espreme, comprime então esse ar no motor, injeta ali um combustível e aí joga um fogo para trás, né? E aí essa queima interna, ela gera esse empurrão. E aí fazendo com que a aeronave ela vá para frente.
Então a propulsão, ela é essa força que movimenta. Ela quebra a inércia. É ação e reação, a terceira lei de Newton. Ó, aqui, ensino médio que está... Estou brincando, eu nem lembrava, mas eu pesquisei, daí eu achei lá. Então, por que isso também tem a ver, ou tudo a ver, né, com os jovens e adolescentes? Basicamente porque os jovens é dinamismo, tem essa coisa do movimento. Eles estão num momento, né, de muita energia. Ou deveria ser, porque às vezes, né, tem uns jovens que são meio... nós estamos... Mas isso é normal, isso vem também de personalidade. Deus te ama mesmo assim, tá, meu jovem? Deus abençoe sua vida. Não tem problema. Mas a ideia é que a juventude tem essa energia absurda, né? Só que a questão é que a energia sem direção, às vezes, fica parecendo como se fosse aquele motor que fica acelerando num ponto morto, e aí só fica fazendo barulho e não faz nada. Então, nós não queremos ser esse grupo de jovens, de adolescentes, que fica estacionado na igreja fazendo barulho. Nós queremos avançar. Pela graça de Deus, pelo poder do Santo Espírito dele, eu acredito que os jovens, adolescentes, assim como essa igreja tem muitas vezes sido usada, eles vão avançar. Então, eu tenho essa fé. Acredito não por causa do nosso poder, né? Porque a própria ideia da propulsão é que isso não faz parte de nós, mas é algo que nos impulsiona, é interno, mas não é nosso, né? É algo que vem de fora. É uma combustão interna. Então, isso também vem de encontro com o que nós vamos ver no texto de hoje, que a gente vai percorrer, então, Atos 1 e 2, os capítulos, né? Mas o texto principal é Atos 1:8. Antes de ler esse texto, quero dizer que ali, naquele momento de Atos, os discípulos eles estavam quase que prontos, assim, né, aparentemente. Jesus deixou tudo certo, ele ia subir aos céus, e aí ele deixa as últimas palavras dele. Mas, com aquele conhecimento, toda aquela proximidade com Jesus eles tinham, né? Mas faltava algo, né? E é isso que Jesus fala para eles em Atos 1:4, que ele simplesmente fala: gente, fica em Jerusalém, espera, aguarda, tem uma promessa. Então, eles precisavam da propulsão. Vamos ler no Atos 1:8, o que vai dizer no texto. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. O primeiro ponto, então, que eu quero falar é sobre essa promessa, a promessa da propulsão. É relatado por Lucas, então, isso que Jesus falou. Jesus estava ali entre os discípulos, ressurreto, nos seus últimos dias com eles. Na verdade, essas são as últimas palavras dele, antes de subir aos céus. E aí eles estão... ele diz antes, né, disso, primeiro que aguardem, e esperem o Espírito Santo. No versículo 4 e 5 de Atos 1 vai dizer: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É interessante ver que Deus ele já deixou tudo preparado aqui. Os discípulos eles tinham conhecido a Cristo, vivenciado aquele ministério poderoso, tinham visto, né, ou vivenciado, de certa forma,
a prisão e morte dele, apesar deles fugirem. Mas eles viram Cristo ressurreto, tocaram nele, comeram com ele. Então eles eram as testemunhas perfeitas, certo? Já estavam prontos. Não é isso que a palavra diz. Faltava o principal, o que daria o poder de fato de testemunhar, que é o Espírito Santo. Então, nessas últimas palavras de Jesus, ele, antes de ser levantado, Jesus ele vai premeditar, né? Vai falar aquilo que vai acontecer no futuro, que eles receberiam o poder de chegar, e o testemunho deles chegariam até os confins da terra, ou até os lugares mais distantes da terra, né? E ele não estava deixando esses discípulos abandonados naquele momento. A gente sabe disso. A gente sabe que Jesus precisava sair de cena, vamos dizer assim, se ascender aos céus para que o Consolador viesse. A gente aprendeu isso também lá na série de pregações do Deus Esquecido, certo? E que isso era necessário, então. Não era um abandono, não era, vocês ficam aí com essa missão impossível, porque para homens era impossível que eles fizessem tudo isso, né? Aqueles homens. E também mulheres que estavam com eles, com os discípulos, né? Então essas pessoas, elas não tinham uma missão impossível, porque ele promete. Existia uma promessa, estava tudo preparado antes mesmo do mundo existir. Isso estava já nos planos de Deus. Então, a gente vê que esses homens também, essas pessoas, elas, obviamente, não estavam ali completamente perdidas em relação ao poder do Espírito de Deus. Porque eles tinham essa ideia já do Antigo Testamento, correto? Eles eram judeus, conheciam todo o Antigo Testamento de cabo a rabo. Eles tinham então essa noção de como o poder do Espírito agia sobre o seu povo, como eles fizeram, como aconteceu, né, em vários momentos, em especial aqueles líderes que Deus levantava para certos propósitos, sempre o Espírito de Deus estava ali. Então eles tinham essa noção. Óbvio que eles não sabiam, né? Nossa, eu sei o que vai acontecer e tal. Provavelmente devia estar aquela ansiedade. Imagina, depois de Jesus falar aquilo, subir aos céus, que é uma outra coisa que já, louco. E aí, eles meio que podem ter ficado meio perdidos, mas eles tinham noção do que Deus era capaz com o seu Espírito. Eles sabiam que Deus propulsionava pessoas para os seus propósitos. Então, dessa forma, eles vão crer, eles creem nessa promessa, obedecem às ordenanças de Jesus ali, né, de se manter ali juntos, e eles aguardam em oração, fazem ali o que eles tinham que fazer, substituem Judas, né, e colocam Matias como apóstolo. E eles ficam reunidos em oração num local em Jerusalém. A lição que a gente pode ver e aprender nesse momento fica clara porque a gente entende que nós não podemos, então, empurrar ou tentar empurrar o avião com a nossa força, certo? É interessante que Jesus deixa isso muito claro. Então, tanto a igreja como a juventude e tal, a gente pode ficar exausto de tanto tentar viver o evangelho, avançar com o reino de Deus pela nossa própria força. Nós ficaremos exaustos, ficaremos frustrados, nós vamos desanimar. Então, por isso que o nosso mestre ele vai dizer isso, tudo isso que vocês têm não basta. Nós temos uma estrutura, nós temos várias coisas que nós podemos fazer, habilidades. Sabemos cantar, sabemos fazer teatro. Temos dinheiro, capacidade, de várias formas. Temos capacidade técnica no som. Podemos fazer várias coisas. Inclusive, nós, batistas, nos orgulhamos, né, do nosso conhecimento bíblico. Mas que sem o Espírito Santo,
não pode fazer nada. Então, nós não podemos tentar ligar os motores ali, tentar sair sem a dependência do Espírito Santo. Pois a gente não ia ter essa propulsão necessária para a gente sair do lugar, e aí gerando cansaço, gerando frustração, desânimo, e a gente não chegaria a lugar nenhum. Então nós somos chamados por uma dependência. Isso toca muito meu coração porque eu tenho essa tendência, essa tensão no meu coração de sempre querer a independência. E isso, eu sempre oro a Deus em relação a isso. E tenho aprendido muito em relação com os irmãos, inclusive, que nós precisamos depender do Santo Espírito de Deus. Em Zacarias 4:6, só para a gente ter uma ideia, o profeta ele vai falar para Zorobabel, né, falando ali do que o Senhor estava falando, em relação à sua missão de reconstruir o templo. Vai dizer o seguinte: então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa questão do Espírito de Deus é quem que deve agir, e que, na verdade, quem dá o poder da ação do povo de Deus, sempre esteve presente desde o Antigo Testamento, né? Então, Jesus está aqui, reafirmando essa verdade, falando para os discípulos, esperem, aguardem, que o Espírito Santo vai chegar. E é com ele que vocês vão testemunhar de fato até os confins da terra. O segundo ponto, então, que eu posso dizer é que a propulsão começou na vinda do Espírito Santo, no dia do Pentecoste. Em Atos 2, de 1 a 13, vai relatar sobre essa vinda, a descida do Espírito Santo, né? Vamos ler ali em Atos 2, de 1 a 5, para que a gente fique todos no mesmo contexto. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Então a gente vê como, de maneira singular, de maneira única, poderosa, o Espírito Santo desce sobre aqueles discípulos ali reunidos em oração. No versículo 14, já um pouco à frente, vai dizer o seguinte: então Pedro deu um passo à frente, com os 11 apóstolos, e dirigiu-se em alta voz à multidão. Então, depois daquele movimento todo, daquela bagunça, entre aspas, porque imagina tanto de gente falando ao mesmo tempo, em várias línguas diferentes, aquela demonstração de poder maravilhosa dos apóstolos, dos discípulos falando das maravilhas de Deus em várias línguas, das pessoas que estavam naquele momento, dos judeus, né, que vinham a festas do Pentecoste. E ali, cada um, conforme a sua língua, entendia aquilo que eles falavam, certo? Isso é maravilhoso, é uma coisa poderosa, uma coisa que nunca tinha acontecido. Então, depois dessa grande demonstração de poder, tem esse grande testemunho de Pedro, que a gente pode ver após o versículo 14, ele pregando um sermão que vai resultar, né, na verdade, a conversão de 3.000 pessoas a serem batizadas e inclusas na igreja. Nesse sermão, Pedro ele fala ousadamente, né, diante da multidão. Ele vai afirmar que o profeta Joel, o que é falado no livro do profeta Joel 2, né,
que Deus, Ele derramaria o seu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Depois ele começa dizendo, aliás, e ele afirma que aquilo era o cumprimento dessa promessa de Joel 2, né? Isso é importante dizer. Pedro, então, ele está trazendo aquilo que vem das Escrituras, as antigas promessas, e ele está vivenciando esse cumprimento da palavra, ao vivo. E ele está falando ali, gente, é isso que está acontecendo aqui. E ele prossegue falando que Jesus, no seu ministério, ele foi aprovado por Deus pelos seus milagres, os seus sinais, as maravilhas que ele realizava. E que ele foi entregue também aos judeus e também aos gentios que não conheciam a lei, que é os romanos, foram entregues para que eles o crucificassem e o matassem. Isso Deus já sabia, Pedro fala. Mas, então, Deus ressuscita Jesus diante de todos esses, e aí ele aparece para várias pessoas. Então ele vence a morte de fato. Uma vitória definitiva, final. E assim se torna, é exaltado, né, ao lado de Deus, o Pai, e fica à direita dele. Então Pedro está falando disso. Ele vai pregando sobre isso. E assim que esse Pedro, que vivenciou tudo esses cumprimentos, né, de promessas antigas, ele vai citando, passagem a passagem, aquilo que tem a ver com aquilo que está acontecendo naquele momento. Nos versículos 32 e 33, vai dizer o seguinte, Atos 2. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Ele termina no versículo 36 falando, portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. A gente pode ver um Pedro que antes tinha negado a Jesus, relatado em Lucas, agora pregando ousadamente na frente de todos aqueles que ele mesmo acusa de ter pregado Jesus, pregando sobre esse Cristo que agora está vivo. Com isso a gente aprende que quando a gente está sob a dependência do Espírito Santo, nós podemos ser de fato transformados. Que nós podemos ser poderosamente usados. E aí ter esse testemunho fiel, poderoso a respeito de Cristo. Pedro agora estava ali, perdoado, restaurado, cheio do Espírito Santo. E da mesma forma nós podemos ser hoje. Se o nosso estado inicial é de covardes, com o Espírito Santo nós somos fortes e corajosos, ousados. Se a gente está, de certa forma, parado, confortável, de molho, com o Espírito Santo, nós somos levados a avançar, a se mexer de verdade. Se posicionar diante do que for preciso para testemunhar. Se nós somos travados, talvez, pelo pecado, pelas tantas decepções que causamos a Jesus, por errarmos, com o Espírito Santo, nós somos progressivamente santificados. Somos lembrados que somos filhos de Deus, como a gente cantou aqui. Então, assim, com esse poder do Espírito transformador, ele nos propulsiona. Ele fez isso com os apóstolos por todo o livro de Atos, que os irmãos devem saber, lembrar, né, obviamente, que os apóstolos,
Atos é chamado Atos dos Apóstolos porque os apóstolos fizeram grandes coisas, né? Guiados, impulsionados pelo Espírito Santo. E ele faz isso com todos que creem em Cristo, ao longo da história, chegando até nós. Isso nos alcança hoje. O ponto 3, então, é o alcance dessa propulsão. Com o final do sermão de Pedro, né, a gente vai seguir a leitura aqui de Atos 2, 37 e 38, logo após as palavras finais do sermão. Ele vai dizer: as palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Antes de prosseguirmos, eu queria deixar algumas coisas claras aqui, né? Que primeiro, no versículo 38, nós temos algumas situações que podem surgir, né? A água do batismo, ela não lava pecados. O que perdoa o pecado é aquela obra de Cristo na cruz. É a nossa fé e arrependimento nisso. E o batismo, então, ele vai ser esse selo, essa publicação daquilo que já aconteceu no nosso coração, certo? É uma ordenança de Cristo, nós temos que obedecer a Ele. Mas o batismo não lava o pecado. Segundo, Pedro não está contradizendo Jesus em Mateus 28, que fala que é para batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que aqui ele fala, né, batizados em nome de Jesus. É como se ele estivesse falando, na verdade, que é sob a autoridade de Cristo, mas a fórmula, né, continua sendo a própria Trindade. E terceiro, o Espírito Santo, ele não é um prêmio que vem depois de você ser um bom crente ao longo da vida. Não existe essa ideia de que você se converte hoje, você treina em ser cristão e depois de vários anos o Espírito Santo vem sobre você. Não existe isso. O texto é claro. Você se arrepende, crê em Jesus e o dom do Espírito Santo já te alcança. Ele passa a habitar em você. Dito isso, nós podemos prosseguir. Talvez você hoje esteja aqui e não se entregou de fato a Cristo por algum motivo, ou deixou isso para depois, como o personagem do palhaço lá está falando, que vai deixar perto de morrer aos 50 anos, né? E talvez você não tenha feito esse compromisso com Cristo de fato. Mas hoje você tem essa oportunidade. Deus te chama porque Ele te ama. E Ele te ama mesmo você estando no pior dos seus estados. Você pode estar da mesma forma que aqueles palhacinhos estavam aqui. Deus quer incluir você, né, em sua família. Veja o que Ele fez desde o princípio, para que isso chegue até você. Veja como Ele movimentou todo mundo. Entregou seu filho numa cruz. Fez com que ele passasse pelas piores das dores. Cristo foi afastado. Ele viu o próprio pai dele fechando as cortinas para ele. Porque ele recebeu todo o pecado
Porque ele atraiu o seu pecado para ele. Ele substituiu. Então eu te convido, creia nessa palavra. Creia que Cristo morreu por você. Creia que Cristo substituiu o seu pecado. E que ele foi ressuscitado. E que agora está assentado ao lado de Deus e governa. E que agora ele quer governar o seu coração também. Porque é assim que o reino de Deus já está aqui entre nós. Governando os corações dos filhos de Deus. Deus deseja se relacionar com você, completar o vazio que existe, que é do tamanho dele. Então creia, se arrependa e você vai ver a sua vida ser transformada de fato. Como a vida desses apóstolos foram mudadas, como a vida de muitos aqui nessa igreja foi mudada. Então, irmãos, a gente vê que esse testemunho chegou hoje até nós. Como foi prometido, premeditado pelo Mestre. Essa igreja tem quase 60 anos e a gente viu pessoas que passaram por aqui cheias do Espírito Santo e até hoje estão aqui várias delas. Então essa promessa chegou até nós. Eu vou ler de novo o versículo 39 de Atos 2. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Então, nós podemos ser usados como aqueles discípulos foram usados, porque essa promessa é para nós também. E é isso que eu desejo ver nos jovens adolescentes da nossa igreja, de vê-los sendo preenchidos com o Santo Espírito de Deus, de alcançando cada vez mais o alvo de ser parecido com Cristo, glorificando a Deus em tudo que eles fazem e vivem. Isso eu desejo para a minha vida e para toda a igreja. Eu sei que o Espírito Santo ele pode nos impulsionar, irmãos. Nos propulsionar, como eu estou propondo aqui na palavra. Fazendo-nos avançar, então, como fortes testemunhas, como aqueles apóstolos foram. E a gente pode ser testemunhas fiéis de Cristo, aqui em Londrina, em todo o Paraná, em todos os estados brasileiros e até os confins da terra, até os lugares mais distantes daqui. E eu agradeço a Deus porque a nossa igreja é uma igreja que vai, graças a Deus, e é pela graça dele. Então eu desejo isso para todos nós. Eu oro para que Deus, de fato, nos transforme com o seu Santo Espírito, que utilize todo o nosso conhecimento da palavra para vermos as verdades que Ele tem para revelar às pessoas, para mostrar a eles, às pessoas que estão à nossa volta, sobre o amor dEle, sobre esse Cristo que veio e que nos salva. E é isso que eu oro. Eu gostaria agora de orar com vocês, concluindo aqui nosso sermão. Eu espero que você possa ter sido, de certa forma, estimulado, encorajado a se aproximar, ou talvez sair de uma inércia que talvez você esteja,
de um conforto, talvez você esteja, que te leve para longe do propósito de Deus. Desculpa, irmãos. Chorei aqui, foi feio. Então, vamos orar, finalizando. Senhor Deus, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, diante da Sua palavra e do Seu Santo Espírito. Colocamos nossas vidas, Deus, à disposição, entregando, Pai, elas em Suas mãos para que o Senhor nos guie. Use, Senhor, tudo que nós temos, nossas estruturas, nosso conhecimento, nossas capacidades. Usa, Pai, em nome de Jesus. Usa do mais simples, do menor, do mais jovem, do mais novo até o mais velho, do mais pobre até o mais rico. Senhor, usa, Deus. Venha sobre a sua igreja. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos renovar, Senhor, a cada dia, para que nós possamos, Deus, de fato, nos aproximarmos, termos intimidade com o Seu Santo Espírito, buscando a Ti, de fato, Deus. Nos ajude, Deus, a cada dia também andarmos em direção a nos parecermos mais com o nosso Mestre. E que nesse sentido, então, Pai, a nossa vida seja para a Sua glória. Que nós alcancemos, Deus, esse alvo. Que a gente possa chegar, Senhor, ao fim de nossas vidas e dizer que lutamos um bom combate, Pai, como Paulo falou. Meu Pai, nos ajude a conservarmos, a guardarmos e passar adiante esse tesouro que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro. Nos use e nos transforme. E também, Senhor, nos permita testemunhar do Seu nome em toda a terra. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém, Senhor.